Muito bom dia, um bom domingo. Começa aqui o programa 70 vezes 7. Em Ilhavo, quem não rema já remou, uma expressão que reforça a ligação durante séculos dos habitantes de Ilhavo às atividades fluviais e marítimas, como a pesca, a recolha do moliço e a pesca do bacalhau. Entre o mar e a devoção, neste domingo, 70 vezes 7 retrata o trabalho árduo de quem, durante 9 meses, se dedicava à pesca do bacalhau. Homens de fé que ainda hoje são lembrados pela paróquia de São Salvador de Ilhavo com a procissão do Senhor Jesus dos Navegantes. Os braços da ria que invadem Aveiro e a proximidade do Oceano Atlântico proporcionaram durante séculos a ligação dos habitantes de Ilhavo às atividades fluviais e marítimas, levando os pescadores para mares da Terra Nova e da Groenlândia. Uma região com temperaturas adversas em que o frio e o gelo no mar não facilitavam a navegação. Só quem tinha ligações fortes à pesca, como os homens de Ilhavo, é que navegavam para tão longe. Aliás, Ilhavo gerava mais capitães de navios de pesca do bacalhau do que qualquer sítio do mundo. É uma população que está muito relacionada com a pesca do bacalhau. E é interessante muitas vezes verificar que essa ligação existe ao longo de gerações. É sempre o pai, o avô, o tio, o sobrinho, portanto, todos eles têm sempre alguma ligação com a pesca do bacalhau. Quer esta de que falamos aqui no museu relacionada com a pesca do bacalhau à linha, quer depois com a pesca em navios de arrasto. Mas é sempre uma ligação muito estreita àquela que existe entre a pesca do bacalhau e os habitantes aqui da região de Ilhavo. E como forma de percebermos a tradição e a ligação deste povo ao mar, visitámos no Museu Marítimo de Ilhavo o navio Faina Maior, construído à semelhança do Hortense, que se dedicava à pesca do bacalhau. Estas viagens eram extremamente longas, começavam todos os anos em finais de março e inícios de abril, terminavam em finais do mês de outubro e inícios do mês de novembro, portanto, tentando sempre fugir às intempéries que assolam estas regiões do globo, e era uma vida extremamente dura. Estes homens passavam este tempo todo, portanto, estes 9 meses afastados das famílias. No meu tempo, mesmo no tempo em que meu pai andava no mar, já não era como antigamente, que não havia aparelhos capazes, por exemplo, não se podia telefonar, telegramas raros, muitas vezes as pessoas morriam e só se sabia, quando cá chegavam, que havia alguém morto a bordo, porque trazia uma bandeira especial que isso anunciava, e toda a gente que estava à espera achava que poderia ser o seu familiar, não é? De modo que foi sempre uma vida dura. Mesmo ultimamente, embora sem esses problemas, sem esses sobressaltos, porque se telefonava e as pessoas sabiam, era uma vida, continuava a ser uma vida muito dura e de muita ausência. Estes são os homens que conheciam o verdadeiro sentido do dever, o dever a Deus, ao Estado, à família e ao navio. Animados pela fé e pela coragem, pescavam de uma forma tradicional, recorrendo a linhas e anzóis. Um trabalho que não era subsidiado e cuja principal ferramenta usada eram pequenos barcos a remos de fundo chato, chamados doris. Os doris são pequenas embarcações que seguiam a bordo dos navios empilhadas para ocuparem o menor espaço possível, eram arriadas todos os dias e todos os dias eram novamente guardadas no convés da embarcação, e era nelas que cada um dos pescadores fazia a tal pesca à linha do bacalhau. A pesca do bacalhau era uma atividade solitária. Era um homem por dory, havia um sorteio.
mediante esse sorteio, o Dory que fosse atribuído a determinado homem era como se fosse propriedade dele até ao final da viagem. Era ele que o aparelhava, portanto, que o apetrechava daquilo que fosse necessário levar, nomeadamente os remos, a vela, o aparelho de trollo com que fazia a pesca, a sua zagaia. Portanto, tudo isso era da responsabilidade do pescador. Daí que muitas vezes ele dissesse que dentro do Dory era ele o capitão. Portanto, era ele quem coordenava tudo aquilo que se passava a bordo do Dory, porque o navio principal ficava ancorado num determinado espaço e era o Dory que se afastava em busca do bacalhau. Os Dorys partiam carregados. O equipamento e os objetos necessários eram incluídos numa lista que os mais velhos não assinavam por não saberem escrever. Chegavam muitos deles a pintar símbolos religiosos nas proas para se distinguirem, mostrando como a religião fazia parte da vida cotidiana destes homens e não era vista apenas como um sentimento vago. Louvado seja o Senhor, adorai-o sempre. Abençoado nosso navio e toda a gente a bordo. Que Deus seja nosso guia, a Virgem nossa guardiã. Eles, quando arriavam os Dorys, havia sempre quem dizia: vamos arriar com Deus. Portanto, era sempre a expressão que eles tinham antes de colocarem os seus Dorys às 4 da madrugada no mar. Era uma forma deles se sentirem acompanhados e com fé para enfrentarem um novo dia de trabalho. A proa era desimpedida para os trabalhos de limpeza e escala do peixe. Os homens mais importantes no processo de preparação do bacalhau eram os escaladores e os salgadores. Os primeiros podiam estragar o peixe caso dessem um golpe errado com a faca. Os salgadores, se não trabalhassem na perfeição, podiam estragar toda a carga. Mas a quantidade exata de pescado era praticamente impossível de determinar. Por isso, estavam sujeitos às estimativas de uns e de outros. À medida que cada pescador subia a bordo, juntava-se à equipa sem sequer ter tempo para comer ou para beber. Fim das 12 horas de trabalho efetivo no mar, portanto das 4 da madrugada às 4 da tarde, este homem voltava a colocar o Dory na pilha dentro do convés do navio e depois auxiliava todos os colegas na zona da escala para então escalarem o bacalhau e permitirem que nesse mesmo dia de pescado ele fosse salgado para que não se deteriorasse. Portanto, ele tinha de ser conservado nesse mesmo dia porque senão depois perdia-se. De manhã repetia-se o mesmo processo e todo o equipamento tinha que estar em perfeitas condições. Em média, um destes homens pescava pelo menos 12 horas para depois escalar ou salgar o peixe. O resto do tempo era usado para dormir, comer ou arranjar linhas. Mas se para alguns esta era a pior forma de ganhar a vida, para a maioria destes homens esta era a única. Estes homens, o ir para o mar é porque de facto também não tinham outro modo de ganhar a vida, é preciso que se diga. Foram épocas muito difíceis e foram sempre, não é? A indústria, alguma indústria, mas era de facto o mar que dava de comer a esta gente, estas famílias todas, e portanto foi preciso muita luta, e lutar no mar é uma luta. Eu não sou nada marítimo, mas vivo ao pé do mar e percebo-lhe a força, não é? Agora quem lá está e quem vai um ano e tem um acidente, mas tem que voltar no outro ano porque é preciso ganhar o pão, isto não é nada fácil, depois tem um acidente e outro acidente, mas mesmo assim as pessoas não desistem, nem desistiram. Em dias de nevoeiro, os Dorys eram preparados da mesma maneira. O perigo de se afundarem ou de se perderem no nevoeiro era constante, já para não falar das temperaturas negativas e de como os pescadores sofriam com o frio. Esta região do globo é muito atreita a tempestades, a nevoeiros. Existe inclusivamente a bordo um sino que era tocado pelo capitão, o chamado sino de nevoeiro. Esse sino era tocado pelo capitão quando ele via esses tais nevoeiros que muitas vezes eram repentinos. E houve casos concretos de pescadores que nunca mais regressaram ao navio, uns porque se perderam, outros porque não se sabe o paradeiro deles, porque nunca mais conseguiram rumar para o sítio certo onde tinham deixado a embarcação. Daí que dentro do Dory existisse sempre uma bússola.
uma bússola pequenina chamada de agulhão do Dory, pela qual ele se orientava sempre para então voltar novamente ao navio. Quando havia nevoeiro, eram os sons do sino que o traziam novamente para bordo da embarcação. Descemos ao interior do nosso Faina Maior. Os 3 primeiros camarotes que vamos ver são camarotes, espaços que pertencem à Câmara dos Oficiais. São eles o camarote do capitão, logo aqui à nossa esquerda. Depois este espaço central que é o Salão dos Oficiais e, de seguida, o camarote do piloto. Depois temos um outro espaço maior destinado ao porão de salga, portanto, onde o bacalhau era salgado e era a última etapa do bacalhau a bordo dos navios. Portanto, era aí que ele era salgado. No final da viagem era levado para as secas de bacalhau, onde seria depois seco ao sol e ao vento, para então depois ser comercializado. O último espaço desta zona é o que representa a zona do rancho, onde dormiam os pescadores, onde se situa a cozinha de bordo. É interessante referir que o fogão que temos nesse espaço pertenceu ao navio Crioula, na altura em que esse navio era também navio de pesca do bacalhau, e nesse espaço era também local onde os pescadores faziam as suas refeições. O que é que se come a bordo destes navios? Uma vez que não existiam ainda frigoríficos. Era uma alimentação feita essencialmente à base de feijão, de grão, de massa e de arroz e o peixe. A carne, os legumes e a fruta eram alimentos que não tinham um grande período de conservação e por isso davam apenas para os inícios da viagem. A lembrar os marinheiros, as embarcações naufragadas e as vidas de esforço, a paróquia São Salvador de Ilhavo, situada num dos braços da Ria de Aveiro, celebra anualmente no 1º domingo de setembro a procissão ao Senhor Jesus dos Navegantes. A imagem do Senhor Jesus, um Cristo crucificado, desce do altar para incorporar o andor com a miniatura do lugre bacalhoeiro, o Navegante, dando mote à denominação popular desta procissão. As Irmandades da Senhora do Pranto, do Santíssimo Sacramento e Almas e os tradicionais anjos integram a procissão. As crianças que transportam os ramos da mordomia seguem à frente do andor. Depois, as representações dos marítimos com as suas respectivas bandeiras. Atrás do pálio, as autoridades locais, os penitentes cumprindo as promessas e a mordomia. No final de tudo, a população. Continua então a ter gosto a vir a esta procissão? Pois continuo, enquanto eu tiver força nas pernas para andar com a bengala. Bom, mas já não posso fazer certas coisas. Mas continua a apreciar a festa? Muito. O que esta festa tem mais de bonito? Olha que tem tudo bonito, quem achar? Quem achar bonito? É a imagem? Ai, pois, essa é a principal. A imagem. Eu nasci quando a procissão estava na rua. Portanto, fiquei quase que ligado mesmo. Depois tive os meus antepassados. Já tive avós, tive tios, tive pai, todos ligados ao mar. Claro que eu nem por sombras me passava que iria um dia pertencer à festa. E um dia calhou. Pronto, porque é que não vens? E acabei por realmente vir e aqui estou, já vão 11 anos. Este traje era quando as pessoas iam à missa ricos para não apanharem sol e iam com esta roupa à missa. Esse chapéu deve ser um pouco pesado. É um bocado. E quando está vento, ainda pior, hein? Uma procissão que desde o século XVII já se realizava e que ao longo dos anos foi sofrendo algumas alterações. A princípio não tinha este itinerário. Além disso, a cruz era muito maior, o que dificultava ainda mais o transporte, não é aos ombros. Agora já há bastantes anos
A volta é exatamente ao contrário, porque para não atravessar a Estrada Nacional como anteriormente, e vão até ali a um local que se chama cá Malhada, que é onde estão umas embarcações e digamos que é a parte de ilha virada para o mar. Tem a ria, é evidente, mas virada para o mar, para a Barra, etc. Nesta única paragem, o bispo que preside dirige-se à população no Cais da Malhada, local onde Ilhavo está voltado para o mar. Irmãos e irmãs, neste dia de festa, de olhos voltados para a cruz de Cristo, onde está suspenso o Salvador do mundo, Senhor Jesus dos Navegantes, tem redobrado sentido este apelo do Santo Padre. Abrir-se ao mistério da cruz da salvação e olhar aquele que trespassaram significa contemplar o Filho de Deus e nele descobrir aquele que tomou sobre si as nossas dores e nos guiou ao longo do tempo nos mares da vida e nos oceanos imensos do trabalho, tantas vezes sulcados e percorridos por capitães e navegantes, por pescadores e marinheiros. Deus, de coração sincero, por esse sinal da sua admirável providência, e invoquemos o seu auxílio para que proteja e fortaleça os homens que trabalham na ria e no mar. Após a bênção das atividades marítimas numa terra onde quem não rema já remou, a população canta o hino Ilhavo, heróico poema. Apesar de, durante séculos, esta terra ter sido, por excelência, berço de marinheiros entregues à navegação mercantil, a devoção pela imagem começou sem ligação marítima. Faziam a festa ao Senhor, cá em Ilhavo e posteriormente também na costa, ao apóstolo São Pedro, como padroeiro, digamos, dos pescadores. Mais tarde, com a abertura da Barra, em 1808, e a plantação dos pinhais aqui nas Gafanhas, começou a haver estaleiros para a construção de navios. E os pescadores, com a barra aberta, aventuraram-se a ir para a pesca longínqua. A partir daí é que a procissão, a festa do São Pedro, foi substituída pela festa ao Senhor Jesus, a que depois foi acrescentado dos navegantes, porque eram os marinheiros que impulsionavam e tratavam dessa festa. O homem do mar é por índole crente e temente a Deus. Essa devoção é bem visível nos ex-votos, quadros desenhados e pintados representando naufrágios e promessas dos marítimos ilhavenses. As pessoas do mar são pessoas de fé, de grande fé. Aliás, vê-se isso aqui. Podem não ser pessoas que venham muito à igreja, são pessoas de fé, isso sim, bem estruturada. E aqui concretamente em Ilhavo, e o Senhor Jesus dos Navegantes, portanto, esta ligação forte ao Senhor Jesus. E nós vemos até nos ex-votos, que são alguns deles já com alguns séculos, por muito largas dezenas de anos, vê-se muito bem que nas suas aflições, enquanto se desenha um navio e o barco a afundar-se, vê-se lá ao fundo a imagem do Senhor Jesus dos Navegantes, a quem sempre estas pessoas recorriam, tal como o Senhor da Boa Viagem. Portanto, acho que é preciso dizer, tem que se dizer, que são pessoas de uma fé muito profunda, uma fé muito sólida e portanto, que os fez muitas vezes perceber que em alturas em que mais ninguém nos pode valer, ainda falta a força de Deus. A procissão retoma o seu caminho até à Igreja Matriz. Uma tradição com muitos anos, mas que a população pretende continuar. Manter esta tradição,
que se não é bicentenária, é quase, já tem uns anos largos, e acho que Ilhavo que merece e precisa que a festa se mantenha até para muitos anos. Uma procissão que durante séculos não se limitou às ruas de Ilhavo. Na despedida dos bacalhoeiros, que durante anos aconteceu em Lisboa, na procissão dos pescadores, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, a imagem acompanhava também a cerimónia da bênção dos bacalhoeiros. Realizava-se na Praça do Império, junto à Doca de Belém, onde os lúgubres bacalhoeiros alinhavam-se, tendo à sua volta os dóris com os tripulantes. A imagem do Senhor Jesus dos Navegantes era para estes homens um sinal de força e de esperança, que durante 9 meses os ajudava a superar o trabalho árduo da pesca do bacalhau pelos mares frios da Terra Nova e da Groenlândia. Jesus, que vais dizer adeus à nossa gente, levando em teu olhar carinho e mansidão, ampara-os, Senhor, na hora deprimente, abriga-os a todos, dá-lhes proteção. Na chaga do teu lado, berço da amizade, embala os nossos nautas, guarda os pescadores e guia-os no mar, calmando a tempestade. A fé e a sensibilidade pelo transcendente manifestada pelas gentes do mar. E agora é espaço para o comentário na rubrica Por Ser Domingo. Por Ser Domingo, cá estamos uma vez mais para sintonizarmos a nossa vida com a Palavra de Deus. A mensagem de hoje é uma mensagem especialmente adequada aos tempos que vivemos. Falar em compreensão, falar em bondade, falar em perdão, são palavras de um imenso valor. Alguém disse que é o PIB da felicidade, é um PIB que não é quantificável, mas que é muito importante. E nós hoje precisamos muito de alguém que nos anuncie e que viva a compreensão, a bondade. Vemos hoje, aliás, acabamos de ver nas imagens, uma das muitas procissões dos nossos pescadores, uma gente tão prejudicada muitas vezes, com uma vida tão difícil. Ainda recentemente deram à costa 2 corpos depois de uns meses, e ver uma família que, apesar do luto, ficou satisfeita por poder dar-lhes um enterro religioso. São mágoas que muitas vezes, só uma grande fé, conseguem fazer ultrapassar. Temos então hoje a proposta do perdão como um grande valor necessário para as nossas vidas. Fala-nos de um homem que tinha uma dívida e queria que lhe a perdoassem. E aquele a quem pediu, perdoou-lhe. Mas ele esqueceu-se que outra pessoa que lhe devia a ele também lhe pediu. E ele não ligou, não perdoou. E alguém lhe disse: como é que é? Tu queres ser perdoado e não me perdoas? E o Senhor disse àquele homem que fez uma coisa errada. Faz-nos pensar hoje, no país em que vivemos, tanta gente que anda aí com tantas dificuldades para pôr o pão na sua mesa, para tratar da sua família, e vê muitas vezes bancos que engordaram, que viveram às suas custas e que não têm na hora de dificuldade um pouco mais de compreensão para quem precisa muito. E custa-nos hoje ver que gente que vive à custa dos sofrimentos e da pobreza não tem um pouco mais de atenção. É bom que a sociedade portuguesa perceba bem este valor do perdão, da bondade e da compreensão. E ficamos hoje por aqui, mas um novo encontro fica desde já marcado para de hoje a 8 dias. Até lá, tenha um bom domingo e uma ótima semana.